Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre 4 coisas que acabam com a relação conjugal, sendo elas a insatisfação, a imaturidade, a falta de empatia e os traumas e sistema de crenças. Só para que vocês saibam, aqui embaixo está correndo uma linha de tempo. Se vocês clicarem ali ou passarem o dedo ou o cursor do mouse, vão identificar que está no 1. Introdução. Significa que os vídeos são separados em capítulos, significando que caso você queira ir para um capítulo específico, é só você clicar naquela linha de tempo, tudo bem? Não poderíamos começar esse vídeo sem oferecer para vocês uma dica na prática sobre as enfermidades no corpo físico. A vocês que estão acostumados a nos ouvir aqui, sabe que nós acreditamos muito que o universo é orientado por pensamentos e vibrações. Acreditar que o universo é uma junção de acasos é o mesmo que acreditar no milagre. Como poderia que, por milagre, isso tudo estivesse de pé? Então veja que para que tudo isso exista, existe uma orientação, né, movida por amor, etc. Agora vamos falar sobre a garganta, né? Vocês podem perceber que a garganta hoje está um pouco complicado. Eu poderia dizer para vocês que é o tempo, né? O tempo aqui virou de uma forma, tava um calor, agora tá um frio. Poderia dizer? Poderia, né? Mas, como uma pessoa que estuda medicina egípcia, eu digo para vocês que a garganta, ela representa o chakra laríngeo. Então, quando nós temos problemas com laríngeo, normalmente significa algo que queria ter sido dito, que foi engolido. Então, como nós temos uma infecção, sabemos que a infecção é um machucado quente, isso remete à raiva. Então, alguma coisa que queria ter sido colocada para fora foi engolida e não foi elaborada. Vocês ouvindo isso poderiam acreditar que não, foi o tempo que fez isso. Tudo bem, não é verdade? Cada um acredita no que preferir. Eu prefiro acreditar que realmente, porque foi isso que aconteceu mesmo, realmente eu queria ter dito algo e não disse, e eu não elaborei aquilo dentro de mim, aquilo deu no que deu. Então, vai muito da crença de cada um. Tem pessoas que entram num lugar, tem rinite, né, a crise de rinite, e falam que é o ar-condicionado, ou que é pelo de gato, ou que é pelo de cachorro. Sendo que, na verdade, rinite significa outra coisa pela medicina egípcia. Então, aqui fica essa dica para que nós podemos identificar o nosso sistema de crenças. No que nós acreditamos? Fica essa questão para se pensar. Iniciando, então, falamos sobre a insatisfação. Podemos dizer que a insatisfação abre a maioria das portas que atrapalharão a relação. Dizemos isso porque, quando você está insatisfeito com alguma coisa, significa que você ainda está buscando, porque você sente que aquilo é incompleto. Se você está numa relação e você está buscando outras pessoas, ou você está vendo fotos de pessoas que você gostou, ou de pessoas que você acha atraente fisicamente, denota uma insatisfação com a relação que você tem agora. O mais prudente seria identificar por que essa insatisfação ocorre. O que o cônjuge faz de menos que deixa essa sensação de que falta alguma coisa. Então aí entra muito o diálogo e a maturidade, que nós vamos falar já já. A insatisfação pode se manifestar quando nos damos conta de que uma decisão tomada pode não ter sido a melhor. E colocamos, entre essa questão, entre parênteses, que é prudente considerarmos que quando nossas decisões pessoais se opõem ao todo, elas podem gerar todo tipo de insatisfação. Nesse segundo tópico, nós procuramos deixar bem claro a diferença entre o que eu quero e o que o todo quer. Quando nós estamos atraindo um cônjuge que nós queremos daquele jeito que queremos, obviamente aquilo vai se manifestar, porque é uma vontade, é um desejo, é um colapso de função de onda. Só que veja que o fator vibracional, ele vai contar muito nessa atração. Já comentamos aqui com vocês que, por exemplo, você faz lá 20 páginas dos adjetivos que você espera de um parceiro ou de uma parceira. O universo vai trazer aquilo que estiver mais próximo do que você pedir. Porém, se a sua vibração for um pouco questionável no sentido de ser negativa, por exemplo, haver ciúmes, haver traumas em relação a relacionamentos, haver muita raiva, muita tristeza, você vai atrair uma pessoa que tem aquilo, tudo que você pediu, mais a vibração que você está emanando. Então pode ser uma pessoa atraente, mas uma pessoa muito ciumenta.
Pode ser uma pessoa compreensível, mas uma pessoa que não tem assunto. Então veja que sempre vão vir as compensações. E quando acontecem essas compensações de maneira que a relação é muito prejudicada, nós podemos entender que foi uma vontade do ego. Bem, desejar, almejar objetos, pessoas ou afins mexe com a estrutura do que já se tem, pois o universo entende que o colapso da função de onda está incompleto. Alguns sintomas é quando um objeto indesejado se quebra. Colocamos isso porque vamos trazer um caso que acontece muito. Você tem um celular ou você tem uma casa, né? Ou alguma coisa que seja. Você tem uma coisa ali que você considera sua. E você começa a sentir muita insatisfação com aquele objeto. Pode perceber que aquele objeto vai te dar trabalho. Ele vai começar a quebrar, ele vai trincar alguma coisa, ele vai se desfazer. Veja que aquilo acontece porque você não quer aquilo perto. Agora, o segundo item, a imaturidade emocional. É um fator que também conta muito. Lidar com nossas próprias emoções já é um desafio e tanto. Muitas vezes desconhecemos o que de fato queremos e o que sentimos. Por resultado, as emoções e sentimentos são volúveis. Volúveis, entenda como algo instável. Nessa questão entra muito o autoconhecimento. Quando nós temos falta de autoconhecimento, nossas emoções muitas vezes nos dominam. Nossa raiva, nossa cólera. Então, nosso lado animal acaba imperando sobre a nossa consciência. Isso é problemático, porque quando o indivíduo ele age no impulso da raiva, ele agride psicologicamente, fisicamente, mas depois vem o arrependimento, porque o nosso lado racional se manifesta, interpreta a atitude, chega à conclusão de que não deveria ter sido daquele jeito, poderia ter sido diferente. Aí vem, nossa, não devia ter feito isso. Veja que as emoções, elas são muito envolventes, elas são muito sedutoras quando elas estão muito puras. Isso entra muito na questão do arquétipo. Lembra do arquétipo do amor? Ele, em essência, se você canaliza o amor incondicional, puro, você não vai querer nada, você vai querer doar tudo para todo mundo, você vai andar sem roupa, você não vai comer porque você vai ter compaixão do vegetal, do animal que você vai se alimentar. Você não vai tomar banho porque você vai ter um pouco de receio de gastar água. Então tudo você vai começar a pensar. Então aí nós podemos ver, o nosso ego, ele é imprescindível para o nosso momento evolutivo. Ele propicia a nós a existência de uma individualidade. Então veja, um dia nós vamos sentir amor incondicional. Só que quando nós formos capazes de suportar esse arquétipo. Por enquanto, como seres manifestados, materiais, nós temos limitações. E o ego está aqui justamente para nos ajustar a essas limitações. Mas voltando à questão da relação, quando o ego é mal formado, ele tem essa dificuldade de lidar com as emoções. Ele não sabe o que ele está fazendo. E muitas vezes ele puxa traumas. Então, está acontecendo uma discussão com o seu cônjuge, o seu ego vai puxar lá atrás o que aconteceu na tua infância. Né? Papai e mamãe brigavam, ou quem te criou, gerava aquela discussão, aquela briga física ou psicológica, e isso traz para você uma linha de aprendizado. Eu aprendi que quando a situação sai do controle, bate, xinga, briga, taca as coisas na pessoa. E é isso que a pessoa vai e faz, porque ela não tem controle. Ela não racionalizou, não elaborou aquilo que ela está sentindo. É na convivência que nossas reais intenções se manifestam. Quando a paixão enfraquece e os motivos para prosseguirem juntos parecem diminuir. Isso entra muito na questão do que falamos sobre o que move a relação. Se a relação foi construída em cima de interesses físicos, né, aparência física, desejo sexual, carência de qualquer forma, é uma relação rasa que não tem estrutura. Qualquer vendaval que a vida trouxer vai derrubar essa estrutura. Então, aqui fica muito claro que é uma questão de reflexão, de olhar para dentro, né, de tentar entender o que move a relação. Dá para transmutar? Sim, só que isso vai depender das duas pessoas que estão na relação. Claro que você, como buscador ou buscadora, vai influenciar muito mais. E você pode ter um traquejo para conseguir lidar e manobrar os pensamentos do parceiro ou da parceira. Só que isso vai exigir muita paciência e muita dedicação. Em alguns momentos, é prudente se perguntar o que me faz continuar nessa relação.
Caso a reflexão atinja uma resposta superficial, é necessário trabalhar para transmutar ou ver a relação desestabilizar por completo. Falamos que você é o buscador, a buscadora. Você identificou que a tua relação ela é muito rasa. Cabe a você tentar inserir assuntos profundos, falar sobre a questão de coisas muito íntimas, procurar fazer com que o parceiro ou a parceira fale da vida, de coisas que viveu lá atrás, de coisas que ele gosta, de coisas que ele não gosta ou ela não gosta, com que trabalha, se gosta do trabalho, se dá bem com todo mundo. Essas simples perguntas vão criando vínculos afetivos, porque demonstra interesse pela vida do outro. Caso a relação tenha se erguido em cima de interesse sexual, obviamente essas perguntas vão parecer sem noção, né? A pessoa fala, mas por que você está perguntando isso pra mim? O que está acontecendo? Vai estranhar, porque mostra que a vibração está mudando e a pessoa está começando a estranhar aquilo. Então veja que nessa tentativa de alteração de relação, como falamos, pode acontecer do parceiro ou da parceira seguir você. Se ele sentir uma boa estima, tiver um respeito por você, tiver um afeto muito grande, ele te segue. Por isso que nós estamos falando, demonstre interesse, pergunte, escute mais do que diga, né? Então se coloque à disposição, demonstre que você realmente está ali pela pessoa. Não precisa anular, mas demonstra que você tem interesse pela pessoa. Isso já vai despertar nela um senso de valor. Isso é um caminho e tanto, né? Um começo e tanto. Então, assim, caso você tente e a pessoa não consiga te seguir, ela vai optar pelo término. E se isso acontecer, procure enxergar pelo lado bom. Você vai estar mais maduro, mais madura para a próxima relação que vier. Então, às vezes, nós temos muitos ciclos na natureza, vocês sabem. Então, às vezes, você está preso num looping com o indivíduo e a natureza está tentando te trazer uma pessoa que te serve melhor, que pode casar melhor com as suas ideias. Mas por você estar preso na samsara ali, você não consegue enxergar. Então, se abra, né? Se disponha a tentar alterar o fluxo da relação, dê o seu máximo, mas se mesmo assim a relação terminar, tudo bem. É na hora do término que nós podemos identificar a maturidade emocional. Se terminar a relação nos trancos e barrancos, na briga, imaturidade. Se for uma questão mais branda, mais suave, vamos fazer assim, vamos fazer assado, é mais maduro. Então procure compostura, sobriedade emocional. Não se permita abalar pelo que os outros fazem. Porque se você se abala pela raiva do outro, pela tristeza do outro, você também vai sofrer as consequências dessa vibração. Agora, a falta de empatia. Normalmente, somos encorajados a dividir as conquistas e a fugir das responsabilidades. Relações se tornam fortes quando cada um entende seus direitos e seus deveres. Veja que se você identifica isso daqui na relação, de que você faz muito, de que a pessoa só usufrui do que você tem a oferecer, começa a ver que aí o negócio não está muito bem. Caso você queira salvar a relação, procura delegar. Fala pro indivíduo, ó, preciso que você faça isso. Não precisa brigar, né? Porque a gente tem essa coisa, a gente vai guardando, aí chega no momento, estoura, conta, fala coisas que não deve. Então, vai com calma. Ó, você pode me ajudar com isso? Faz isso, faz aquilo outro. Olha aquilo ali também que dá pra fazer. Aos poucos, vai ensinando a pessoa. Porque às vezes ela veio de uma família que não tá nem aí com nada, que nunca falou pra ela a importância da responsabilidade. Então ela viveu a vida toda sendo assim. Não tem como chegar e mudar a cabeça dela do nada. Tem que ser devagarzinho. Gota a gota, bem com calma. Relações que se erguem tendo como base a carência, independentemente do foco, porque pode ser carência sexual, carência psicológica, carência de ideias, carência emocional, enfim. Essas carências costumam gerar relações frágeis. As paixões diamantes, por exemplo. E a consequência disso é que as responsabilidades são vistas como coisas que atrapalham. Isso casa muito com o tópico anterior. Quando o indivíduo tem a carência e move a relação dele em cima disso, quando a vida traz as provas, como falamos antes, a relação não sobrevive, ela começa a ter problemas. Porque aquele casal acredita que a vida é flores, que é tudo mel e tudo bom e tudo certo, mas não é, a vida é dual. Ela tem coisas boas e coisas ruins. Se a relação está inapta a entender essa dualidade da vida, ela não sobrevive. Então isso entra muito a questão da maturidade emocional. Estar aberto aos problemas do cônjuge é essencial
para o bom entendimento dos problemas e o cultivo das soluções. Falamos para vocês, né? Demonstre interesse. Ouça mais do que fala. Isso entra muito aqui também. Então procura participar mais da vida do parceiro, da parceira, do cônjuge, né? Procura entender melhor a vida dele, de que forma você pode contribuir. Isso, veja que, como falamos, é um conta-gota. Ele vai caindo devagarzinho. Você olha assim de perto e fala, nossa, parece que não mudou nada. E você olha, começa quando você olha de longe, você vai falando, ah, tá mudando alguma coisa. Só que é uma mudança muito devagar. Então, como a própria palestra do Hélio Couto fala sobre a bioquímica do amor. O amor se constrói com muito empenho, muita dedicação. Não é uma coisa fácil de se fazer. Se fosse fácil, todos os casais estavam aqui ainda. Ninguém tinha se divorciado, ninguém tinha se separado. Então veja que nós somos ensinados a não durar com nada, né? De que tudo é passageiro, tudo passa, nessa questão muito rápida, né? De que deu problema, troca. Se o parceiro começar a dar dor de cabeça, larga dele e arruma outro. Então veja que com o tempo isso vai gerando em nós desilusão com a vida. Você vai lá falar, ninguém presta, pra que eu vou tentar uma relação? Então a pessoa acaba caindo na boemia, acaba bebendo, acaba fumando, usando tóxico, fazendo um monte de coisa. E mal percebe ela que ela tá agredindo a si mesma, não a sociedade. Ela tá falando, porque a sociedade é assim, ela que tá se matando. Tu veja que essa vibração, ela é muito nociva e muito perigosa. Por fim, agora falamos sobre traumas e crenças. É nesse ponto onde nossas atitudes atuais podem ser explicadas. Lembre-se, quando uma pessoa é violenta com você, quando você volta no passado dela, o passado dela explica o que ela fez. Não justifica, não quer dizer que ela tá certa, mas você entende o porquê ela fez. Todas as circunstâncias vividas são registradas e, quando associadas a uma emoção, alimentam um sistema de crenças específico. Falamos para vocês uma vez no vídeo sobre os traumas. Eles são complexos mentais e eles se formam quando nós passamos por alguma coisa e nós atrelamos uma emoção negativa em cima do que aconteceu. Então, você foi traído ou traída de qualquer forma que seja. Aquilo aconteceu, é um fato, aconteceu mesmo. Você foi traído, você descobriu que é verdade. E você sente raiva, ou sente medo, ou sente tristeza, ou sente tudo ao mesmo tempo. Esse aglomerado vai juntar, e se você não elabora, não perdoa, você vai engolir aquilo para dentro. E aquilo vai começar a gerar problemas para você. Vai atrair relações parecidas. Então veja que essa crença que foi alimentada e jogada para dentro, ela nutriu alguma coisa que já existe ali dentro de você. Porque do contrário, por que você iria escolher engolir aquilo? Quer dizer, a vibração já está ali dentro, ela só está puxando eventos exteriores para dentro para manter aquilo vivo dentro de você. Então esse é um trabalho de elaboração emocional, né? De tentar entender. Falo você, mas eu também. Todos nós, ninguém está imune a nada, né? Da gente entender que, por exemplo, igual eu estava falando da garganta, né? Você tem conhecimento, você sabe que aquilo tudo está acontecendo por um motivo. Mas por você conhecer o que está acontecendo, não te deixa imune. Não é porque eu entendo de garganta, de chácara laríngeo, significa que eu vou me imunizar de uma dor de garganta. Todos nós somos sujeitos a tudo. Então essa situação que eu mostrei para vocês da garganta, já prova que todo mundo é humano, todo mundo erra. E nós estamos aqui dando o nosso máximo para tentar superar esses desafios. Porque eles existem em todos os lugares. Quando desencarnarmos daqui mesmo, formos para um outro lugar, ou retornarmos aqui, vai ter problema, gente, de todo jeito. Mas nós temos que ter a mente aberta para tentar lidar com esses problemas. Bem, a reincidência de relações conjugais problemáticas é um forte sintoma de trauma que emana a vibração. E é isso, galera. A gente tem lá um trauma, ele pulsa, ele tem uma assinatura energética única. Ele vai puxar para nós aquilo de novo. Porque, por exemplo, você na infância teve papai e mamãe que mentiu, né? Vamos dar um exemplo bem bobo. Você lá, criança, aí alguém liga na tua casa, teu pai e tua mãe, liga pro teu pai, pra sua mãe, vai falar pra sua mãe, pro seu pai. Pro seu pai, vai. Aí, papai fala pra você, fala que eu não tô em casa. O que isso registra na mente da criança? A mentira, de que mentir é bom, né? Porque ela tem que mentir pra fugir da responsabilidade. Custava o pai lá atender o telefone e falar, agora eu não posso, depois você liga. Acabou, você ensina pra criança o valor da integridade. Mas não, ensina pra ela a mentira. Então registra nela a mentira. Então o que ela vai atrair?
amigos mentirosos, cônjuges mentirosos, todo mundo que ilude. E ela também ilude, porque é o que ela acredita. Então isso é complicado. Como que você transmuta isso? Terapia. Você vai ter que entrar numa psicanálise, num psicólogo, num psiquiatra, qualquer coisa que seja, dependendo do problema, para ressignificar o que você sentiu. Então veja que independente do profissional que você escolha, todos eles afunilam para a mesma direção. Ou perdão, não tem outra solução. Para que sejamos capazes de transmutar os problemas atuais, precisamos identificar o modelo primário e alterar a maneira que o encaramos. Falamos isso há pouco, né? Então, para transmutar um problema, um trauma, é necessário retornar àquela fase do ocorrido, mudar a forma que enxergamos e lidamos com aquilo, mudar a emoção raiz. Com isso, aquele trauma é desfeito e se transforma em uma virtude, ou se transforma em um repertório de aprendizado. Nós aprendemos a lidar um pouco mais conosco mesmo, de entender que se todos estão mentindo, eu vou manter minha integridade, a minha sobriedade. Não é porque o outro fez que é a coisa que eu vou fazer. Não é porque tá tendo um evento cataclísmico que tá todo mundo no mercado saquear mercado, quer dizer que eu vou também. Não. São princípios. Eu tô me vendo. Eu tenho vida dentro de mim. Eu tenho alguma coisa dentro de mim que pulsa. O que é isso? Eu tenho que honrar isso dentro de mim. Então veja que tudo isso entra na questão da maturidade, de se conhecer, do autoconhecimento. Bem, caso vocês tenham gostado do vídeo, pedimos que vocês avaliem, tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, estaremos aqui para ajudá-los. Até a próxima!